Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, estamos aí hoje na nossa aula 248 do nosso curso de Matemática Básica e hoje nós vamos trabalhar com mais um ponto notável aí dos triângulos, que é o chamado baricentro. Em aulas anteriores, nós já trabalhamos com outros pontos notáveis aí como o circuncentro, que é o ponto de encontro das mediatrizes, que vem a ser o centro da circunferência que circunscreve o triângulo. E também já falamos do incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes, que vem a ser aí o centro da circunferência que está inscrita no triângulo. E nós hoje vamos estudar o baricentro, que é comumente usado aí com a letra G, o baricentro, e é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Na verdade, partindo de cada... Nós falamos algumas aulas atrás do conceito de seviana, que são segmentos de reta aí que partem de um vértice do triângulo e chegam aí até a reta suporte do lado oposto, sem que sejam os próprios lados aí do triângulo. Enfim, nós falamos disso já em aulas passadas. E a mediana, ela parte de cada vértice do triângulo e ela vai até o ponto médio do lado oposto àquele vértice. Como num triângulo nós temos 3 vértices, então nós vamos ter 3 medianas e essas 3 medianas elas se encontram num único ponto chamado ponto G aí, o baricentro de um triângulo. Esse ponto, pessoal, ele tem uma característica muito interessante que nós não vamos provar, não vamos ter ferramentas para a gente provar neste curso, que já demandaria ferramentas do cálculo, diferencial, integral, são ferramentas que são vistas aí no ensino superior, para mostrar que o baricentro ele é o centro de gravidade, por isso que tem esse nome baricentro. Por exemplo, nós temos a pressão medida em bar, nós temos um barômetro, por exemplo, que tem a ver com pressão. Então, essa ideia de baricentro tem a ver com pressão, que tem a ver com a questão da gravidade. Então, esse termo baricentro tem a ver com centro de gravidade. Então, qual que é a ideia, pessoal? Se você conseguir construir um triângulo, como está aqui, de cada vértice do triângulo, partindo até o lado oposto, nós temos uma mediana, Então, nós tomamos o ponto médio do lado oposto, então, digamos que seja este ponto, vou fazer um esboço aqui, tá ok? Então, nós temos aqui esta mediana, que vai do ponto A até um ponto que eu vou chamar aqui de ponto D. Então, aqui dividiu-se aqui em 2 metades de mesmo tamanho aqui, E aí depois nós temos um outro ponto médio aqui, lembrando que o ponto médio nós encontramos através da mediatriz e tudo mais. Enfim, e nós temos aqui uma outra mediana, então partindo do vértice até o ponto médio do lado oposto, ok? E aí, essa terceira mediana, ela também vai passar por esse mesmo ponto, tá? Isso que nós vamos mostrar na aula de hoje, que as 3 medianas, elas passam realmente pelo mesmo ponto, e esse ponto aqui é o G, Então aqui nós temos o ponto E, por exemplo, e aqui o ponto F, certo? O que nós vamos mostrar hoje, primeiro, que essas 3 medianas realmente elas se encontram num único ponto, E nós vamos mostrar também que esse ponto ele apresenta uma seguinte característica. Ele divide cada mediana em segmentos na razão de 1:2. Então a parte que contém o vértice é o dobro daquela que contém o ponto médio, certo? Então olha só, a parte que contém o vértice é o dobro da parte que contém o ponto médio. Então esse ponto G ele divide esse segmento BE, por exemplo, em segmento na razão de 2:1. Tá? Então nós dizemos aqui, que, por exemplo, eu vou começar aqui pelo A, que o AG é 2 vezes GD. Tá? Então, o comprimento ali do AG é 2 vezes o GD. O BG é 2 vezes o GE, certo? E o CG é 2 vezes o GF. Essa é uma propriedade importante aí do baricentro, tá? E muitas vezes nós costumamos escrever também da seguinte forma, que, por exemplo, o AG, se o AG é 2 vezes o GD, por exemplo, se aqui é 2, aqui é 1, Então tudo isso aqui é 3, Então se aqui é 2 e aqui é 1, tamanho, por exemplo,
2 centímetros, e aqui 1 centímetro, então aqui é 3 centímetros. Então esse pedaço é 2/3 do total. Então, muitas vezes a gente costuma colocar também, por exemplo, que o AG é 2/3 do AD. Ou a gente poderia dizer também que o GD é 1/3 do AD também, tá? Aqui nós poderíamos dizer que o BG, né, é 2/3 do BE. Então, por exemplo, se aqui for 4, aqui é 2, tá? E por fim, o CG é 2/3 do CF. Tá? Então nós temos essas relações aí, tá? Então, isso está ao nosso alcance, tá? Mostrar essas relações e também mostrar, claro, antes disso, né, que as 3 medianas se cruzam aí no mesmo ponto. Isso está ao nosso alcance. Mas, infelizmente, mostrar que esse ponto realmente é o centro de massa, ou seja, o ponto que equilibra uma peça, por exemplo, né, que seja um triângulo de madeira ou de metal ali, né, construído aí, o ponto que equilibra, isso está fora do nosso alcance, né? Então, aí é muito interessante, né, que a gente trata um problema da física, né, que aí utiliza-se do cálculo, né, em cima desse problema. A gente trabalha com o conceito de momento, né, que é o momento de uma força, quer dizer, quando você empurra uma porta, por exemplo, se você pensar em empurrar uma porta, né? Então, quando você empurra uma porta, se você empurrar a porta, fechar uma porta, por exemplo, pegando na maçaneta, é muito mais fácil do que se você empurrar essa porta mais próximo do batente, né? Então, a força que você precisa fazer é maior, porque você tem um braço menor até o ponto que gira, né? O polo que a gente fala que é o ponto em que a porta gira, né? A partir daquele ponto. Então, tem um conceito de momento, ou também a gente fala torque também na física, né? Quer dizer, o produto da força que você faz pela distância, né, em relação ao ponto em que você vira. Então, a ideia é, se você tem uma chapa, digamos, como eu falei, um cabo de vassoura, né? Por que equilibra exatamente no meio? Porque aí, se você pensar uma massa, né? A força que é exercida de um lado do cabo, digamos assim, que está do lado direito do ponto, é a mesma força que está do lado esquerdo. Então, acaba se equilibrando e aí não tem a rotação, né? Então, na verdade é o seguinte, né? Na física a gente tem, se a soma das forças é nula, né? Então a gente sabe que o objeto está em repouso e tal, ou em movimento retilíneo uniforme e tal. Porém, o objeto pode ainda estar em repouso, mas ele pode estar em rotação, né? Ele pode estar se movendo, embora esteja em repouso, porque o repouso sempre vai se referir ao centro de massa dele. Agora, quando a gente garante também que a soma dos momentos é zero, ou seja, que os torques, né, são iguais a zero, a soma dos torques é zero, então a gente garante que esse objeto está parado, realmente está em equilíbrio, que a gente fala equilíbrio estático, né? Então, ao passo que o equilíbrio das forças, a gente fala em equilíbrio dinâmico. Então, envolve a física também para a gente trabalhar com esse conceito, né? E a gente tem que pensar, e é uma soma contínua aqui, porque são todos os pontos aqui do triângulo, né, que nós temos que equilibrar aí o momento, digamos, em relação a esse ponto. E aí nós encontramos realmente que este ponto é o baricentro, tá? Então, a gente vai voltar um pouco a falar do baricentro futuramente, em outras playlists aí, quando a gente trabalhar com geometria analítica. A gente vai falar também novamente disso, né? Mas aí, naquela situação, a gente vai simplesmente usar essa propriedade aqui, tá? Mas enfim, então, vamos lá. Essa é uma introdução que a gente fez, então agora a gente vai mostrar essas propriedades aqui. Bom, pessoal, qual que é a ideia da nossa demonstração aqui? Bom, eu apaguei aqui a mediana correspondente ao vértice A. Nós temos aqui o ponto de encontro de duas medianas, as medianas BE e CF. Nós sabemos que essas medianas se encontram num certo ponto que nós estamos chamando de G, certo? Ainda nós não sabemos, isso é o que nós queremos provar, que a mediana do vértice A, que vai vir aqui para um ponto D, ela também passa pelo ponto G. É isso que nós queremos provar, tá? Porque eventualmente poderia ser que essa mediana passasse por aqui, né? Pelo lado, por exemplo, tá? Mas enfim, essas duas medianas passam por esse ponto, se cruzam, né, nesse ponto G. Ok, nós fazemos o seguinte. Primeiro nós traçamos, vamos considerar esse segmento aqui, segmento FE, tá? Bom, esse segmento FE, ele é a base média do triângulo ABC. Olha só, então o FE ali, então vamos lá. O FE
o segmento, né? Ele é paralelo ao BC, que é a base média do triângulo ABC, e ele é igual à metade do BC, tá? Ele é igual a BC sobre 2. Da mesma forma, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos determinar aqui, no segmento BG, nós vamos encontrar aqui um ponto médio, que eu vou chamar aqui de J, e aqui no segmento GC um ponto médio chamado de K, de tal maneira, esse é o ponto médio, tá? Do segmento por construção, tá? O J é o ponto médio do segmento BG e o K é o ponto médio do segmento GC. Então, o JK, ele é a base média do triângulo BGC, tá? Portanto, o JK, ele é paralelo também a BC e ele também mede BC sobre 2. Bom, daqui a gente tira o seguinte, que o FE é igual a JK, certo? Então, daqui a gente tira que o FE é igual a JK e também que o FE, como o FE é paralelo ao BC e o BC é paralelo ao JK, então o FE é paralelo ao JK também, tá? E o FE é paralelo ao JK. Então, se a gente esquece agora os triângulos, pensa só nesses dois segmentos, nós temos aqui dois segmentos paralelos e que têm a mesma medida. Nós vamos fechar essa figura aqui, ó. Essa figura aqui nós estamos fechando, tá? Essa figura, pessoal, ela vai ser, por conta desta razão aqui, um paralelogramo, tá? Se nós temos um quadrilátero, nós já mostramos isso em aulas anteriores, mas vamos dar uma reforçada aqui, né? Uma revisada, né? Então nós temos um quadrilátero, que nós não sabemos que é um paralelogramo, mas nós sabemos que esse lado é congruente a este, e nós sabemos que eles são paralelos, tá? Ok, bom, se nós traçamos essa diagonal aqui, devido ao paralelismo, este ângulo e esse são alternos internos. Esse lado aqui, que é a diagonal, ele é comum aos dois triângulos. Então, esse triângulo de baixo e esse de cima, eles são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Olha só, lado, ângulo, lado, lado simples, ângulo e lado duplo, lado simples, ângulo, lado duplo. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eles são congruentes, portanto, esse lado é congruente a este, e por conta disso, este ângulo vai ser congruente a esse, e então esses lados são congruentes e paralelos, portanto é um paralelogramo. Então, com essas duas condições, que você tem um quadrilátero que tem dois lados paralelos e congruentes, você automaticamente garante que esse quadrilátero é um paralelogramo, tá? Beleza, então, daqui vem o seguinte, portanto, né? Portanto, ó, vou escrever assim. Portanto, o quadrilátero FEJK é o que? Paralelogramo. Certo? Por colocar uma exclamação aqui até. Bom, sendo um paralelogramo, pessoal, ele tem uma característica. As diagonais de um paralelogramo, elas se cruzam no ponto médio de cada uma delas. Então, o que vai acontecer? A gente já sabe aqui que esse pedacinho é congruente a este. A gente construiu assim. E este outro aqui, esse eu vou usar uma cobrinha assim, pessoal. Já sabe disso. Tá, mas como essa figura é um paralelogramo, a gente sabe que esse pedacinho é igual a esse e que essa cobrinha também aparece aqui. Por que disso, né? Vamos dar uma revisada nisso também, que é a seguinte, né? Aqui nós temos uma figura, agora nós já sabemos que isso aqui é um paralelogramo, tá? Então nós sabemos já que esses dois lados são paralelos e congruentes e esses aqui também paralelos e congruentes. Ok. Vamos traçar as diagonais. Aqui e aqui. Olha só, são as diagonais de um paralelogramo, tá? Bom, olha o que acontece, né? Nós sabemos que esse lado é congruente a este, que este é congruente a este. E nós sabemos também que como esse lado é paralelo a esse e este paralelo a esse, então este ângulo congruente a este e este ângulo congruente a este, né? O teorema das paralelas, né, cortadas por uma transversal. Na verdade, nós nem estamos utilizando esse fato desses dois lados também serem congruentes, mas olha só,
Esses dois triângulos, este e este, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Então eles são congruentes. Enfim, portanto, o lado oposto ao simples aqui, ó, esse lado aqui, certo? Que eu vou colocar aqui uma cobrinha, vai ser congruente ao simples do outro, aqui, essa cobrinha. E aqui, o oposto ao duplo nesse aqui, que é duas cobrinhas, ó, vai ser congruente ao oposto ao duplo aqui. Duas cobrinhas, tá? Então, resumo, é o seguinte, as diagonais elas se cruzam num ponto que é exatamente o ponto médio de cada uma das diagonais, tá? Enfim, nós já provamos isso em aulas anteriores, mas estamos aqui dando uma retomada nisso. Olha só, isso é o que acontece aqui, tá? Esse congruente é esse. Bom, já caminhamos bem aí com o nosso resultado. Porque, na verdade, olha só, olhando agora para o segmento BE, nós temos esse segmento dividido em três partes, olha. BJ, JG e GE. Então, nós temos aqui, ó, portanto, o que vai acontecer? O BG é 2/3 do BE. Olha só, já chegamos aqui, né? Porque, olha só, aqui eu dividi exatamente do BG para o GE na proporção de 2:1, que é aquela proporção que a gente comentou no início da aula, de 2:1. Então aqui nós temos 2/3 desse total. E da mesma forma o CG vai ser 2/3 do CF. Tá? Então, e CG é 2/3 do CF. Beleza. Uma parte da demonstração finalizou aqui. Nós já sabemos essa questão, né, de que divide em segmentos da proporção de 2:1, mas isso ainda não é nada, né, se nós pensarmos bem, porque nós não sabemos ainda que essa terceira mediana também se encontra naquele ponto. E aí é que vem uma outra parte da demonstração, que nós fazemos o seguinte, nós vamos agora apagar esse paralelogramo que nós obtivemos. Eu vou apagar, por exemplo, esta mediana aqui. Eu vou apagar essa mediana, certo? E vou dizer o seguinte. Eu vou construir agora uma outra situação com as medianas aqui. Do lado referente ao vértice B e referente ao vértice A, que eu vou chamar de AD. Só que agora eu vou supor que ela se encontra num ponto, aqui esse ponto F não existe, num ponto X, tá? Por que eu vou colocar um ponto X ali, pessoal? Porque eu não sei se esse ponto X é aquele mesmo ponto G, né? Que a gente acabou de chegar, porque a gente sabe que o ponto G é o cruzamento de BE com CF, e aí o CF a gente não sabe se ele passa aqui por fora, onde é que está o CF, tá? Então a ideia é o seguinte, analogamente ao que a gente fez, de maneira totalmente análoga, né? Aqui nós temos o ponto médio, né? Tá? Também. Analogamente, então a ideia é a seguinte, ó, analogamente, AX vai ser o quê? 2/3 do AD, certo? O AX é 2/3 de AD e o BX é igual a 2/3 de BE. Certo? Analogamente, tá? Agora, nós tínhamos concluído já, pessoal, no passo anterior, que BG era 2/3 de BE. E agora nós concluímos que BX é 2/3 de BE. Daqui nós concluímos que BG é igual a BX, tá? Mas se BG é igual a BX e o G e o X eles estão na mesma semi-reta, né? Então todos eles estão na parte, porque o problema é que o G poderia estar para lá e o X poderia estar para cá, mas não, os dois estão na mesma semi-reta, né? Portanto, o G é igual a X, tá? E está finalizada a demonstração, tá? Nós acabamos de mostrar que esse ponto X, na verdade, é aquele ponto G que apareceu aquela hora. Portanto, as três medianas, elas se cruzam realmente no mesmo ponto, tá? E valem essa propriedade de sempre dividir os segmentos na proporção de 2:1.
Bom, pessoal, para finalizar a aula aí, né, vamos trabalhar um exercício bem simples aí para a gente praticar um pouquinho aí desse conceito aí de baricentro, tá? E que a gente vai usar em várias outras situações ao longo do curso, aí até em outras partes aí na geometria analítica, na geometria espacial, né? Vamos voltar a isso aí. Aliás, uma das coisas que a gente usa bastante é o baricentro do triângulo equilátero, né, que a gente vai falar em aulas futuras aí para vocês. Mas enfim, olha só, vamos imaginar aqui um triângulo ABC, né? Nós sabemos que o ponto G é o baricentro desse triângulo, tá? Então, pondo em conta as medianas aí do triângulo. Aqui ele diz que o GD é 2, tá? Então, esse GD é 2. Ele pede o AD. Então, assim como nós dizemos aqui que o AG é 2/3, né, do AD, nós podemos dizer também que o GD é 1/3 do AD, tá? Então, GD é 1/3 do AD, mas a gente quer descobrir o AD, né? Portanto, o AD é 3 vezes o GD. O GD é 2, então o AD vai ser igual a 6, tá? Então, uma questãozinha bem simples aí. O item B ele diz que o CF é 5, então todo esse pedaço aqui mede 5 e ele pede o GF, certo? Então ele quer o GF, ele quer esse pedaço aqui. Bom, o GF aqui já sai direto, né? O GF é a distância do baricentro até o lado oposto, então ele é 1/3 do total, que é o CF. Então, isso aqui é 1/3 do CF. CF é 5, então vai dar 5/3, né? E por fim, aí ele deu o BG como sendo 3 e pede o GE pra gente. Bom, a gente sabe que o BG é 2 vezes o GE. Agora vamos usar dessa forma, né? Ó, olha só, o BG é 2 vezes o GE, certo? Portanto, o GE vai ser a metade do BG, né? Então, o GE é a metade do BG. E o BG é 3, então isso aqui vai ser o quê? 3/2, tá? Pessoal, um exercício bem simplesinho aí, só para não passar em branco aí. É importante a gente trabalhar um conceito e pelo menos algum exercício aí para a gente esclarecer isso aí, tá? Mas é um importante conceito aí, o conceito de baricentro, então nós já vimos aí o baricentro. E em aulas futuras a gente vai trazer para vocês também aí o ortocentro, que é um outro ponto notável de um triângulo aí, tá bom? Um abraço, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!